Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, nessa etapa final aqui desse módulo, desse tempo, a respeito considerando ainda, marcas importantes da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos... O pessoal fica distante de mim, aqueles lá, então... Se vocês soubessem quanto é difícil falar com alguns de vocês, alguém já falou em público aí, no microfone, na igreja, então deve saber do que eu estou falando, né? A distância, né? Vontade de pegar esse púlpito e botar aí, mas daí eu vou sair daqui, não vai dar, né? Mas amém. Fique à vontade, viu? Não se constranja. É só um desabafo. Então tá. E nós vamos falar nessa manhã nós vamos falar sobre um pouquinho de uma marca também de muita importância na vida de Jesus, que era intimidade, como ele buscava intimidade com o Pai, né? A sua vida era uma marca, uma forte marca em tempos de dificuldade, também quando não tinha dificuldade, como Jesus ele buscava esse contato mais próximo com o Pai, até mesmo para ele poder viver tudo que ele precisava viver. E nós vamos ver como que Deus dedicou-se, né? Usou boa parte do seu tempo aqui, do seu ministério, embora fosse um tempo curto, né? Um tempo, algo que passou muito rápido, como ele separou tempo e dedicou tempo, né? Para buscar esses momentos de intimidade, né? E vamos ver como isso se revelou, né, na vida dele, trazendo uma perspectiva de vida dentro daquilo que ele precisava apresentar, muito gloriosa, né? Aí nós vamos ver alguma coisa sobre obediência, sobre temor, sobre como ele se dedicava ao reino de Deus, como ele negou-se a si mesmo a ponto de ir até a cruz, aceitou o seu jugo, sujeitou-se ao seu fim, né? Então esse processo de intimidade e dedicação, ele inevitavelmente ele vai acelerar também o nosso crescimento, né? Veja como Jesus, em 3 anos de intensa vida, né, ministerial que ele teve aqui, de dedicação, né, como isso acelerou, né, processos na vida dele para que tudo aquilo se cumprisse naquele plano determinado, naquele tempo determinado. Claro que nós não vamos conseguir na nossa vida acelerar nada do que aquilo que Deus já não tenha projetado e planejado para nós, né? Mas quanto mais nós ficamos morosos, né, e apáticos em nos dedicarmos a Deus, em buscarmos a Ele, nós vamos viver os processos mesmo assim, mas nós vamos sofrer um pouco mais, porque vai nos faltar compreensão de várias coisas, das circunstâncias, vai nos faltar entendimento de muitas coisas, e nós vamos sofrer. Quando nós não diluímos o aprendizado no tempo que Deus nos deu, nós aprendemos mesmo assim, mas nós aprendemos de uma forma dolorida. Nós vamos aprender de uma forma mais sofrida, né? Porque as coisas vão acontecer. Se nós realmente estamos dispostos a viver aquilo que Deus tem, e estamos vivendo uma vida no Senhor, nós vamos passar pelo que a gente tem que passar, de uma forma ou de outra, né? E aí aqui em Lucas 22, a gente vai ler um texto. Esse capítulo de Lucas 22 tem sido um texto base que a gente tem pego aqui para a nossa leitura. Abra ali em Lucas 22, no versículo 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Note aqui, que está entre vírgulas aqui, pelo menos na minha Bíblia, no versículo 39. E saindo foi, como costumava.
para o Monte das Oliveiras. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e, achando-os dormindo de tristeza, disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Perceba como Jesus, ele tinha o costume, era algo na vida dele que era uma prática. Jesus não apenas ele recorria ao Pai nesses momentos de dor e de sofrimento, mas era um costume. Às vezes a gente costuma achar que Jesus, por ser o Deus encarnado, né, que estava entre nós, ele não necessitava desse tempo de oração e de intimidade com Deus. Então, se ele mesmo, nosso Senhor Jesus, ele separava esses momentos, ele separava esse tempo para intimidade, comunhão, para buscar o Pai, para conhecer mais da vontade do Pai. Perceba que ali Jesus estava fazendo uma oração, e eu não quero entrar diretamente nesse contexto aqui da sua morte, crucificação, mas ele estava vivendo um momento de agonia, um momento de dor, e ele busca o Pai e expressa ali e derrama os seus sentimentos. Ele sabia o que o Pai tinha para fazer, ele sabia dos planos de Deus para a sua vida, mas ele está no momento de dor e de sofrimento. Isso não é falta de fé, isso não é fraquejar, de forma nenhuma não é olhar para trás, mas ele está ali de joelhos expressando diante de Deus, suando gotas de sangue, expressando ao Pai tudo aquilo que estava no seu coração. Havia um desejo no coração dele, latente, de que aquele momento passasse, de que aquela dor que estava sobrevindo sobre ele passasse, né? Aquele cálice que ele estava para beber. Mas, ao mesmo tempo, havia uma vontade superior muito maior à qual ele submetia, que era a vontade de Deus. E por ser 100% homem, e sabemos que Jesus em tudo foi tentado e em nada pecou, a gente sabe que ele estava também naquele momento ali, sendo tentado. Porque as expressões que Jesus usa 2 vezes para os seus discípulos é assim: orem para que vocês não caiam em tentação. Vocês não caiam em tentação. Os discípulos também estavam sendo tentados. E foram tentados. E caíram na tentação. Todos eles. E Jesus estava ali naquele momento, colocando a sua vida, derramando seu coração, mostrando ali a importância, nos mostrando hoje, está registrado isso para que a gente entenda a importância da intimidade com Deus. Intimidade com Deus, evidentemente, não é só oração, mas nesse texto aqui a gente percebe o foco na vida de oração, mas ela não está relacionada só à oração, porque junto com a oração existe mais um conjunto de coisas que são importantes para que a gente consiga entrar em maior intimidade, maior conhecimento do nosso Deus. Em Jeremias 9, no versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Em João 17, no versículo 3, a palavra vai dizer assim: ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Aqui essa palavra conhecer que aparece nesse versículo, como em outros lugares, ela expressa mais de que um mero conhecimento especulativo. Às vezes a gente pode ler esse texto aqui e nos passar pela cabeça que esse é um conhecimento intelectual, né? É um conhecimento pelo conhecimento, né? Enfim, especulativo mesmo, do caráter e das perfeições de Deus, coisas que a gente pode estudar
em qualquer livro de teologia, a gente pode pegar e estudar isso e ter conhecimento dessas coisas. Mas aqui, essa palavra conhecer, ela tem um significado muito maior e muito mais profundo. Ela significa, ela inclui nesse conhecer, buscar todas as impressões sobre a mente e sobre a vida que Deus tem, de como Deus é, e qual é a visão que Deus tem, a visão de um Deus justo, de um Deus salvador, e que é adequada para produzir em nós tudo que é necessário ser produzido. Amor, reverência, obediência, honra, gratidão, afeição, adoração. Então, dentro desse conhecer está incluso todas essas coisas. E esse conhecimento, a gente lê aqui que é esse conhecimento, a busca desse conhecimento, dessa intimidade, que realmente vai ter valor eterno para a nossa vida. Todas as coisas que têm um valor eterno, elas estão ligadas a esse conhecimento. Para a gente ter uma maior compreensão daqueles valores, daquelas coisas que são eternas, depende desse conhecimento. Depende da busca desse conhecimento, de entender quem Deus é na nossa vida. Por isso que o texto de Jeremias diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Talvez alguém ache que isso tem valor eterno. Alguém que não conhece a Deus vai se confundir nessas coisas e vai achar que isso é o que tem valor. Nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. O homem tem essa tendência de achar que essas coisas têm valores significativos e eternos. O homem natural, ele é levado a buscar essas coisas. Sim ou não? O mundo todo se aplica em buscar essas coisas. Essa sabedoria, que não é essa sabedoria que a gente está falando aqui, esse conhecimento, essa busca dessa intimidade, não é esse conhecer a Deus. Pode ser, às vezes, até um conhecer a Deus, mas de uma forma especulativa apenas. Até os ateus estudam a Bíblia. Até os ateus estudam para entender um pouco mais e contrapor aquilo que nós cremos. Então, não são essas coisas. Para a gente entender aquilo que tem valor eterno, nós precisamos buscar e conhecer a Deus. E às vezes nós aplicamos essas coisas que não têm valor eterno, que não têm peso de eternidade, a coisas terrenas. Aí nós pegamos algo que tem um valor eterno e queremos colocar dentro dessas coisas esses valores terrenos. Pegamos, por exemplo, a família, que é algo que Deus instituiu, que tem um valor eterno, um peso eterno. Nós pegamos isso e queremos colocar ali, inserir algo que contamina. Riquezas, por exemplo. Aí o homem passa a entender que aquilo que tem um valor eterno só se torna viável na sua vida no momento em que ele consegue aplicar as riquezas. Quantos casais se dissolvem porque a fome bateu a porta? A crise no casamento se instaura porque o dinheiro acabou. Isso é muito comum de se ver. Quantas pessoas se relacionam por interesse, se casam por interesse? Interesse por poder, interesse por riquezas e por outras coisas. Aí nós pegamos as coisas que Deus colocou um valor eterno e corrompemos. Mas somente essa busca de intimidade, conhecimento vai nos trazer uma clara certeza daquilo que nós estamos buscando e que nós queremos. E que Deus tem para nós também, para nós vivermos. E isso vai nos colocar cada vez mais no centro da vontade de Deus. Um dia, conversando com um jovem, esse jovem estava afeiçoado de uma moça, e ele, na conversa, ele disse assim, tu vê como vai ser interessante, né, eu vou poder estar com ela, porque ela tem isso, 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 isso. Ela pode me proporcionar isso, 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 isso.
E ele colocou uma série de coisas ali, de situações da vida que aquela outra pessoa podia proporcionar para ele. E na hora, sim, eu disse para ele, está errado, para com isso, não vai dar, isso vai acabar ruim. E, enfim, o resultado geralmente não é bom, quando nós agimos dessa forma e corrompemos de alguma maneira, né, aquelas coisas que não têm esse valor eterno, cegam os nossos olhos, né. Isso, evidentemente, por não buscar. E todos nós somos tentados a isso, porque todas essas coisas ofuscam os nossos olhos. Não tem como não ofuscar os nossos olhos. Se a gente não vigiar, Jesus estava ali no momento de tentação e estava orando e estava dizendo, fiquem em oração para que vocês não sejam tentados, não caiam em tentação. Resistam, fiquem firmes, busquem intimidade com Deus, para ouvir qual é a vontade do Pai. E isso traz crescimento para a nossa vida, sabe? Traz crescimento para a nossa vida. Esse tempo gasto em busca de intimidade com Deus vai trazer crescimento espiritual para a nossa vida. E esse é um tempo que ninguém vai ver. É um tempo que as pessoas não vão ver. Como é difícil isso, né? A gente separar momentos na nossa vida em que geralmente é o contrário que acontece, né? Os momentos de maior intimidade na nossa vida se dão aonde? No público, né? Se a gente fizer uma análise, às vezes a gente vai olhar às vezes não, mas por vezes acontece isso. Estou falando de algo que já identifiquei também na minha vida, de parar para pensar assim, puxa vida, eu estou vivendo no piloto automático. O tempo que era para ser tem sido aquilo que é o mais, ou seja, os tempos que eu mais estou na presença de Deus, né, que eu me dedico a buscar a Deus assim, no secreto, não tem sido um secreto, tem sido quando eu estou na igreja. Porque durante a semana não acontece nada. Mal e mal eu paro para agradecer a Deus de manhã pelo dia, eu paro para meditar na palavra, eu paro para meditar nos desígnios de Deus, eu paro para essas coisas. Então a minha vida com Deus passa a se resumir, o maior tempo da minha vida, aqueles momentos que eu estou ou exercendo aquilo que de alguma maneira Deus me colocou para exercer na igreja, se a gente tem alguma coisa para fazer, ou é isso. E a vida com Deus é muito mais no reservado, é muito mais fora dos holofotes, é muito mais fora desse contexto. Um atleta, eu li num livro a respeito de liderança, e ele usou um exemplo para falar sobre essa questão, né? Um atleta que vai para uma Olimpíada, um atleta do salto em altura, ele precisa se ele for até o final da competição, ele vai pular umas 20 vezes, né? Porque cada tentativa tem 3 chances, né? Acho que é isso no salto em altura, né? Aí vem, pula uma vez, se não consegue, 2, a terceira é a última. Então, ele vai pular umas 20 vezes se ele for até a final, e o total em tempo em que ele vai aparecer ali na tela, claro que se ele for até o fim e ganhar, serão segundos de glória, né? Mas, enfim, tem muitos que estão competindo, mas apenas um. E dá um total, assim, se ele for até a final, de uns 80 segundos. Para alguém que se dedica intensamente, a média, né, que pelo menos 70 semanas antes da competição, essa pessoa treina incessantemente todos os dias para chegar, enfim, estou falando aqui aquilo que todo mundo já sabe, né, que é a ponta do iceberg, né, que a gente não só olha a ponta e não sabe, olha a pessoa lá e não sabe o que acontece, mas evidentemente que, como se trata de uma competição, a gente sabe que aquela pessoa se dedica muito fora das câmeras e dos holofotes para chegar ali e ter aquele resultado e ver o quanto que aquela pessoa ali conseguiu alcançar, né? E a vida com Deus também é assim. Tudo que a gente já viu aqui nos outros domingos, né, a respeito de servir, a respeito de caráter, enfim,
essas coisas, quando chegar o momento da aprovação, o momento de nós estarmos na hora do conflito, no ambiente público, onde nós vamos ter que apresentar alguma coisa da vida de Deus em nós, se por trás desses momentos não houver todo essa dedicação também, essa busca, esse empenho por buscar esse íntimo com o Pai, talvez a gente não consiga alcançar o resultado esperado, né? E uma das coisas que vem com essa... São coisas que nessa busca por ser mais íntimo de Deus, algumas coisas vão acontecendo na nossa vida, alguns elementos importantes vão sendo mais evidenciados, né? E a gente vai ver aqui rapidamente a obediência, o temor a Deus, né? A busca pelo reino de Deus e a sua justiça, né? O negar-se a si mesmo, né? E pegar a cruz, aceitar o jugo, como eu falei, e chegar até aquele momento de se sujeitar à vontade plena de Deus, ou se sujeitar ao nosso fim. Todas as coisas que a gente vê evidenciadas na vida do nosso Senhor Jesus. Então, nesse andar, né, de comunhão com o Pai, a gente vai encontrar uma palavrinha chamada obediência na nossa frente. Obediência. Isso é uma palavra muito importante para nós, para todos os cristãos. Para aqueles que amam a Deus. Que a palavra de Deus diz lá em João 14, 21, 23, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e vivemos para ele e faremos nele morada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Isso fala de uma vida de obediência. Fala de um andar e ouvindo a voz de Deus. Tem um relato interessante, obedecendo aquilo que Deus está falando. Mas isso vem pelo exercício, né? Vem pela entrega, vem pela dedicação também, né? Um aperfeiçoamento nisso na nossa vida. Em Gênesis 22 tem um relato interessante que diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Porque até Jesus Cristo, nenhum ser humano havia apresentado uma obediência num grau, num nível tão profundo como Abraão. A ponto de simplesmente ouvir a voz de Deus, pegar o seu filho e sair. Mas olha que isso não foi algo assim, Deus apareceu para ele, evidentemente. Dessa vez, Deus aparece para Abraão de uma forma em que era contrária a tudo que Deus tinha falado antes. Quando Deus aparece a Abraão lá em Gênesis 12 e dá uma promessa para ele, vou voltar aqui a Bíblia uns versículos, uns capítulos e uns versículos lá em Gênesis 12, e depois Deus vai falar de promessas e outras promessas. Olha só como era a voz de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mais uma direção de Deus para a vida de Abraão. Só que ele diz assim, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão estava, o hábito de Abraão era ouvir a voz de Deus, Deus dando direções para a vida dele, mas sempre trazendo em contrapartida uma palavra de bênção, uma promessa sobre a vida dele.
Deus vai aparecer outras vezes, Abraão confirmando essa promessa e falando também de outras formas, dando direções para Abraão, mas quando dá a direção da circuncisão, enfim, mas sempre deixando esse rastro de promessas na vida de Abraão. Mas quando Deus aparece em Gênesis 22, vocês leram o versículo, Deus simplesmente chega e diz assim, ó, sai, pega o teu filho, leva para o lugar que eu vou te mostrar, vai para a terra de Moriá e ali oferece ele em holocausto. Ponto. A direção foi essa. Talvez Abraão, não sei se ficou esperando, agora vamos ver o que vem. Mas Deus não falou mais nada. Deus não falou mais nada. E mesmo assim, diante de um pedido desses, diferente, Deus pedindo algo para ele, que havia sido alvo, inclusive, do contexto todo das promessas anteriores, que era aquele filho. Deus pedindo algo para ele, assim, e sem deixar nenhuma margem. Não te preocupa que eu vou depois ressuscitar esse garoto. Não te preocupa que depois eu vou te dar depois mais 10 filhos. Não te preocupa que não sei o quê. Deus não fala mais nada. Deus só diz, vai e oferece, vai e entrega, vai e dá. E Abraão, então, obedece mesmo diante daquela situação difícil, aquela situação complicada. Ele pega pega ali uns servos, pega o garoto e sai e vai em direção àquele lugar que Deus iria mostrar para ele. Que a obediência, que a obediência maior que essa. E ele sai e vai, então, para aquele lugar. Eu fico imaginando que se fosse eu naquela caminhada, eu ia ficar aguardando que Deus falasse a qualquer momento comigo, a cada passo que eu desse, eu ia ficar assim, esperando que Deus falasse alguma coisa. Mas Deus já tinha falado. Viver em obediência tem muito disso. Deus muitas vezes nos dá uma direção, nos diz algo para a nossa vida importante, que a gente precisa obedecer, mas nós estamos sempre esperando no meio do caminho que Deus retroceda, que Deus volte atrás, que Deus... Eu não estou dizendo que Abraão, eu estou fazendo aqui estou dando fazendo uma conjectura, não estou me colocando, porque Abraão era um homem também, sujeito também às mesmas dificuldades, e qualquer homem, qualquer ser humano no lugar dele, né, ia fazer aquele trajeto ali, seria o trajeto mais difícil da sua vida, né? Acredito eu que tenha sido, conhecendo a vida de Abraão, né, que como está relatado na Bíblia, tenha sido talvez o caminho mais difícil que ele tenha traçado, né? E mesmo que Abraão não tenha pensado nisso, nós pensamos assim. Deus nos dá uma direção muitas vezes para a nossa vida, nesse andar em obediência, e por a gente não andar em comunhão e não buscar intimidade com Deus, nós não conseguimos muitas vezes fazer o que Ele nos pede. Porque nós vamos, a cada passo, nós ficamos esperando que Deus nos diga uma outra coisa contrária àquilo. Deus nos pede para entregar alguma coisa que é difícil para nós, a gente fica sempre esperando que Deus volte atrás. Quando Ana faz aquela promessa a Deus de dedicar o seu filho a Deus, ao ministério, quando nasce Samuel, ela vai e entrega. Ela não fica esperando vou ver aqui se Deus fala alguma coisa diferente, se Deus libera que essa criança cresça comigo, possa cuidar dela. Ele vai e entrega. E aí o desfecho dessa história toda nós já conhecemos. E esse andar em obediência é tão importante porque ele vai revelar pelo menos 3 coisas que são vitais para a nossa vida. Para a gente poder viver uma vida com Deus de uma forma mais eficaz, conseguindo andar em obediência. Esse viver em obediência a Deus, aceitar a sua voz, aquilo que Ele nos pede, aquilo que a sua palavra, e muitas das coisas estão já reveladas a nós através da sua palavra, vai revelar para nós
meio àquelas circunstâncias difíceis da vida, andar, né, em obediência, vai revelar todo aquele contexto, todo aquele conjunto de coisas que a gente está vivendo a partir da perspectiva de Deus. Isso é a coisa mais difícil de nós entendermos, né? Aceitar aquilo que Deus tem para nós, e muitas vezes as coisas simplesmente vêm e nós só temos que entender e obedecer. Veio isso sobre mim, eu preciso entender e obedecer, não tem jeito. Como disse para Abraão, como disse para Ló, sai daqui e sai dessa terra, porque eu vou destruir essa terra, não tem o que fazer, tu vai ter que sair. E Ló teve que sair, ele não queria sair, veio os anjos e tiveram que empurrar ele daquela terra. Simplesmente ele teve que viver e sair dali. E podia até ter ficado, não sei, ter brigado com os anjos. Jacó brigou com o anjo também. Mas enfim, ele sai e vai. Mas aí viver entender a realidade das circunstâncias, das coisas à nossa volta, e aceitar isso em obediência e submissão, vão revelar tudo. Tudo o que está acontecendo na nossa vida. Talvez no final dos processos, o olhar de Deus sobre aquilo, como Deus estava enxergando aquelas coisas. E a segunda coisa vem junto, quando a gente então vive um processo em obediência com Deus e percebe como Deus estava olhando para aquilo e qual foi o desfecho que Deus deu para aquela situação, isso vai nos levar a uma outra coisa. Vai nos levar a entender aquilo que a gente sempre tanto fala, né? Vai nos revelar o que é a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Diante da circunstância, aí nós vamos ver as decisões, a escolha que a gente tomou, como isso foi bênção na nossa vida. Uma coisa vai levar a outra. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Chegou no final de um processo e diz assim, como foi bom ficar esperando, como foi bom viver em obediência, né? Como foi bom esperar em Deus naquela situação, obedecer a Deus naquela situação, naquele contexto, naquele momento. Como foi bom, e a gente vai perceber isso assim na nossa vida, né? E a terceira coisa, então, também que nós vamos cair inevitavelmente, né, dentro desse processo, Deus vai usar esse caminho todo de obediência a fim de nos capacitar mais ainda a seguir a sua vontade. À medida que nós conseguimos andar em obediência com Deus, perceber como Deus enxerga as circunstâncias, né? Perceber a perspectiva de Deus a respeito das coisas à nossa volta, vamos então viver essa vontade de Deus perfeita para a nossa vida, e isso vai nos capacitar, como terceira coisa, a nós vivermos outros processos, às vezes mais difíceis, outras coisas, porque Deus vai nos desafiar. Todo desafio que Deus tem para a nossa vida envolve obediência. Não tem jeito, envolve obediência, envolve renúncia. E vai nos capacitar, então, a viver coisas maiores com Deus. Nós sempre estamos falando que queremos viver coisas maiores com Deus, mas nós precisamos viver esse caminho. Abraão viveu esse caminho com Deus. Esse texto de Gênesis 22 revela para nós muito disso, muito dessas questões aqui. Abraão viveu isso. Ele pôde entender a partir da perspectiva de Deus o porquê. Ele era um homem que já tinha entendimento sobre o andar em obediência, né? Andar por fé, andar em obediência. E ele, então, foi mais adestrado ainda, né? Talvez tenha sido o último teste, né? Que Deus, a palavra ainda diz que Deus provou o coração de Abraão, né? Veio para colocar e provar o coração desse homem, né? Segunda coisa aqui que nós precisamos, o resto agora aqui é mais rápido, não se preocupem. Nesse caminho de intimidade com Deus, buscando isso, nós vamos cada vez mais nos tornar tementes a Deus. É medo mesmo, é um temor, é medo, né? Às vezes as pessoas traçam diferença entre temor e medo. Enfim, são sinônimos, na verdade, né? Claro que aqui, quando esse temor a Deus que a gente está falando, é um temor, é um medo, é um temor saudável de um Deus que é santo. O povo, quando chegou na beira do Monte Sinai, havia um temor, era um medo, porque havia também ali uma palavra de Deus de que eles não poderiam avançar ali, porque algo poderia acontecer. Então havia esse medo, esse temor. Quando a arca é trazida
por Davi de forma equivocada, há mortes ali. Os homens que carregavam aquela carroça com aqueles bois e a arca em cima morreram. Isso traz um temor, isso é medo. A gente olha, quem não ficaria com medo? Então eu não quero aqui nesse contexto traçar essa de medo, temor, não. É sim um medo, esse temor a Deus, medo saudável desse Deus que é santo. E esse temor vai colocar, para colocar pelo menos o Senhor no trono da nossa vida, do nosso coração. E nos colocar numa posição de humilhação e nos fazer ter as escolhas certas. Em andar em santidade, em se apartar do pecado, enfim. Temer a Deus nos faz colocar sua vontade no topo das prioridades da nossa vida. É um medo reverente, é um temor reverente. Entende? Não é viver com medo e um temor de um Deus que vai me castigar a qualquer momento. Não é disso que eu estou falando. Mas sim é um temor que nos leva a colocar Deus no centro do nosso coração. A gente pensa, diante das situações da vida, a gente pensa nesse Deus santo e a gente, então, esse temor reverente nos faz colocar Ele no centro das nossas prioridades. Não, Deus é maior. Deus é prioridade na minha vida. E isso vem com busca, isso vem com essa intimidade. Só vem com esse coração inclinado a conhecer, aquele conhecer que a gente viu, né? Conhecer mais e mais a Deus. E a outra coisa também importante nesse caminho de intimidade é que nós vamos aprendendo a viver mais essa busca do reino de Deus e da sua justiça e colocar essas coisas em primeiro lugar. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 6, nós não vamos ler pelo tempo, que nós devemos buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Mas isso é outra coisa que só vem com esse empenho da nossa parte também em conhecer mais a Deus, né? Então, porque a tendência natural do ser humano é sempre ir ao encalço de todas as outras coisas. Por isso que a palavra de Deus, já em Mateus 6, Jesus coloca esse contraste. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas coisas. Porque Jesus sabia que a tendência natural do ser humano é ir atrás de todas as coisas, todas as outras coisas que estão dentro do pacote, que estão fora do contexto do reino de Deus e da sua justiça. Então o homem natural, né, a velha natureza, ela vai nos colocar nessa condição de querer ir atrás das outras coisas. Mas o conhecimento do nosso Deus nos ajudará então a viver mais intensamente o seu reino e a sua justiça, né? Buscar um comportamento justo e piedoso cada vez mais forte na nossa vida. É natural nós sempre querermos ir para o caminho onde todos estão indo. É natural. O ser humano é assim. Ele olha, vê a multidão, vê a boiada, e é natural ele querer ir caminhar sempre para esse lugar onde todos estão indo. Mas perseguir a justiça de Deus é um caminho antinatural. A gente até falou um pouco sobre isso aqui num outro encontro, né? Perseguir a justiça de Deus é antinatural. Por quê? Para nós. Porque a justiça de Deus é contrária à nossa justiça, a justiça humana. Por isso ela se torna antinatural. Por isso que é mais fácil olhar para o caminho que todos estão seguindo e seguir aquele caminho e achar que aquilo é a coisa certa a se fazer. E nem sempre é, e na maioria das vezes até nem é mesmo. A palavra de Deus diz em Mateus 5 e 6 que os que têm sede e fome de justiça serão saciados. O reino de Deus é um reino de justiça e equidade. Então, os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. A fome talvez seja um dos maiores problemas da humanidade, né? Quando tem aqueles concursos de Miss, né? E vão fazer as entrevistas, sempre façam, né? Eu desejo que a fome do mundo acabe. Então a fome está sempre em primeiro lugar, né? E talvez o maior problema da humanidade hoje realmente seja a fome. A miséria que todo mundo passa. Alguém já passou fome aqui? Alguém já passou fome?
de não ter o que comer. A gente pode estar com fome agora, né? Já é quase meio-dia, mas daqui um pouco a gente sai daqui, vai para casa e vai poder comer, né? Mas tem gente que não. É dessa fome que eu estou falando, e é dessa fome que a palavra de Deus está falando aqui. Talvez isso nem faça muito sentido para nós, né? Porque quando a gente tem fome ou sede, a gente vai e se sacia, né? E a palavra aqui fala realmente de um ser esfomeado, de um anseio profundo. Te deixa 2 dias sem comer e coloca um prato de comida na tua frente. Tu come até aquele mocotó que tu diz que não gostar, tu come como se fosse filé mignon. Quem é que não tem gente que gosta, né? Então é esse anseio profundo, né? Mas como conseguir isso? Nós temos que nos empobrecer. A gente muitas vezes não consegue alcançar isso porque nós temos que nos empobrecer. E ninguém quer se empobrecer. Aquele que tem quer continuar tendo ou ter muito mais ainda. Ninguém deseja se empobrecer. E esse empobrecer é desfazer-se da sua própria justiça. Se desfazer da sua própria justiça, então significa nós realmente nos tornarmos destituídos de qualquer direito. Desfazer-se da nossa justiça própria, nos empobrecermos para vivermos essa palavra, significa isso, nós removermos da nossa vida qualquer direito. Aí nós nos tornamos realmente pessoas que vão ter fome e sede de justiça. Aí sim, os espiritualmente destituídos de seu próprio direito, eles vão perceber que não têm justiça própria. E diante da sua ruína, só vai restar uma coisa: correr para a cruz e correr para a justiça de Deus. Entendemos isso, perseguimos o reino de Deus com fome, com sede, mas para isso acontecer, precisamos nos empobrecer, abrir mão dos nossos direitos. E ao nos darmos conta, então, vamos nos dar conta que nós estamos falidos espiritualmente. E aí só nos resta sempre correr para a cruz. Isso é a justiça de Deus em nós. Só vai nos restar a cruz. Só vai nos restar correr para o Senhor Jesus. Só o que nós temos. Agora, uma coisa que corrobora fortemente contra isso, na nossa vida, é esse tipo de pensamento. Eu sou uma pessoa boa, e eu conheço um monte de gente aí fora, e até na igreja, que são muito piores que eu. É possível ter esse tipo de pensamento? É possível? Acho que sim, né? Eu conheço tanta gente pior do que eu nesse mundo, então, de alguma forma, eu sou bom, eu sou melhor do que alguém, eu posso ser uma pessoa boa. Isso corrobora fortemente contra o que Jesus nos pede, né, de buscar o reino de Deus e sua justiça. O ser humano que se dá conta da sua miséria e que ele espiritualmente está falido, porque ele é um miserável, ele não tem condições de olhar para mais ninguém e se achar melhor do que ninguém. Esse pensamento que é maligno, que diz, mas eu até que sou uma pessoa boa, né? Às vezes a gente pode lutar de achar que esses pensamentos não vêm na nossa cabeça, mas às vezes vêm. Já sentiu raiva? Já sentiu inveja? Já sentiu lascívia? Pensamento imoral, impuro? Já sentiu essas coisas? Se a sua resposta for sim,
e a minha também. Eu preciso dizer para nós aqui que, lamentavelmente, nós ficamos aquém do padrão de justiça de Deus. E em nós não há bondade nenhuma. E diante disso, nós só precisamos reconhecer que estamos falidos espiritualmente. E só nos resta correr para a cruz de Jesus. E ali na cruz, então, nós temos a perfeita justiça de Deus que vai saciar a nossa vida e vai saciar a nossa sede. E a outra coisa que vem também dessa intimidade é uma condição maior de viver esse negue-se, esse negar-se e pegar a cruz de Jesus, né? Pegar a nossa cruz e levar na cruz, né? Aquele que quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E isso, mais uma vez, inevitavelmente, mais uma vez eu bato nessa tecla, significa o fim dos seus direitos, quando você decide pegar a cruz. E aí a gente pensa assim, como que essa vida pode ser alegre e gloriosa com o fim dos meus direitos, com esse negócio de carregar a cruz, né? Mas quando a gente ouve esse texto assim, alguém pregar assim, a gente acha às vezes uma coisa tão difícil, né? Carregar a minha cruz, que coisa séria isso, todo dia, né? Como pode então ser uma vida alegre e gloriosa? Porque a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Enfim, que quando você realmente está disposto a viver isso e descobre que não se tem mais direitos, você vai ficar grato e feliz com tudo o que Deus te oferece e já te ofereceu. Tu vai ser grato. Uma pessoa que reconhece a sua miséria, uma pessoa que está que está numa condição de mendicância, e chega alguém e oferece uma bala, essa pessoa é para ficar feliz demais. E essa relação de pegar a cruz, acabar com as expectativas quanto a nós mesmos e aos outros, que no fim das contas é o que nos impede muitas vezes de caminhar essa vida com Deus. As expectativas que nós criamos em cima de nós mesmos, em nos acharmos merecedores de alguma coisa, e que nós criamos em cima das outras pessoas, de que elas têm que nos agradar e se enquadrar nos nossos conceitos e padrões. E para terminar aqui, aceitamos então aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida, né? Como é difícil aceitar e sujeitar-se ao nosso fim, né? O nosso fim pode ser o nosso fim mesmo, e Jesus foi até o fim em morte de cruz, ou pode ser a sujeitar-se ao propósito, à finalidade daquilo que Deus nos criou e que Ele tem para a nossa vida, e entender isso. E nós estarmos satisfeitos e contentes. Deus me colocou aqui, quer que eu sirva aqui, Deus não quer que eu seja um Billy Graham, Deus quer que eu seja apenas o Leandro aqui na BZN, Deus não quer que eu seja, enfim, entender, Deus não quer que eu tenha um outro emprego, Deus quer que eu tenha esse emprego. São coisas difíceis da gente, né? Porque tudo que a gente ouve aí fora, tudo que a gente é carregado, olha, de informação, olha, não. Teve uma vez um convidado que veio aqui na igreja há muitos anos atrás, olhou para o carro do pastor e disse: isso não é carro de pastor, não sei o que e tal. Essas coisas que acontecem, né? Felizmente no reino de Deus. Então, aceitamos esse jugo, né? Nos sujeitamos àquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Aceitar o jugo parece que seja a mesma coisa que carregar a cruz. É um pouquinho diferente, mas também são expressões que na vida com Deus, no dia a dia, elas... o jugo aqui, né? E Jesus usa esse termo, né?
E nós devemos, né, aceitar o seu jugo, que é suave e leve, né? A gente sabe da ilustração aqui, né, da metáfora dos bois, né, que é colocado 2 bois, um de cada lado, com a canga, que a gente conhece mais como canga, né, o jugo, né? E sempre se coloca 2 bois, um mais forte e um outro para dar equilíbrio, né? Não sei quem já viveu para fora, assim, pelo menos os meus tios que... Hoje todo mundo já tem trator, mas eu lembro que antigamente eles trabalhavam muito com carroça e boi, né? E eles pegavam um boi mais com força e tinha um outro boi que era para dar não precisava ser aquele mais robusto, né? E aí o Senhor Jesus traz essa metáfora, é uma metáfora importante para a gente entender que ele mesmo diz, né, que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então ele faz esse trabalho de força, ele leva, ele nos ajuda a carregar e ele nos usa como instrumentos, né, nesse mundo para trazer equilíbrio, né? Então e trazer equilíbrio para a nossa caminhada, para a nossa vida, né? Deus vai usar a nossa vida para isso, né? E aí nós então podemos viver tudo que Deus tem para nós. Amém? E essa vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, tem que cada vez mais nos levar para a cruz. Se estiver nos afastando dela, tem alguma coisa errada. Tem que cada vez mais nos aproximar daquilo que é eterno. Amém? A vida eterna tem que ser a sua fonte de alegria. Por mais que outras coisas, muitas vezes, pareçam querer preencher a sua vida e ser necessárias. Se não adquirir tal coisa, não consegue. As coisas desse mundo têm esse poder de nos trazer alegria, né? E nos trazem mesmo. E isso é bom, mas é importante a gente saber que são coisas momentâneas e passageiras. A nossa fonte de alegria tem que ser a vida eterna. Amém, queridos? Com isso nós encerramos nessa manhã. Vamos ter um tempo de oração. Antes de irmos para as nossas casas, feche seus olhos. Pai, nós nessa manhã te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu tem nos chamado para andar em intimidade e comunhão contigo. E como é difícil isso para nós, Senhor, que somos tão bombardeados com tantas informações e atividades que nos levam para longe desse lugar de busca, de comunhão, de intimidade, de te conhecer mais e mais, Senhor. Por isso nos ajuda cada vez mais a viver, Senhor, como Tu viveu aqui e nesse mundo, nessa terra, Senhor. Tu conseguiu, Deus. Tu conseguiu, Senhor Jesus, diante de todos esses aspectos da vida comum, Senhor, dedicar tempo de intimidade, de comunhão e colher frutos de tudo isso, Senhor, em obediência, em temor, em justiça, em negar-se, em carregar sua cruz, Senhor, e viver de fato aquilo que o Pai tinha para a sua vida, Senhor. E nós pedimos que o Espírito Santo nos ajuda, Senhor, nessa tarefa. Senhor, nos ajuda a compreendermos tudo aquilo que nós precisamos nos despojar, Senhor. Nos ajuda a entender esse caminho da vida cristã que Tu tens para nós, que é um caminho, sim, de cruz, Senhor. Por mais que a gente ouça o contrário, Senhor, sempre, a vida cristã sempre será um caminho de cruz, sempre será um caminho de vida abundante. Senhor, não nos permita achar que a cruz não é um caminho glorioso, não é um caminho de vida abundante, Senhor. É sim, Senhor, é o caminho certo, é o caminho que nós queremos trilhar nesse mundo, nesse tempo de peregrinação que nós temos aqui nessa terra, nesse mundo. Por isso, fortalece a vida da Tua igreja, dos Teus filhos, fortalece cada um dos meus irmãos aqui que tem ouvido essa palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nos ajuda, Senhor, a honrar o Teu nome todos os dias da nossa vida nessa terra. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. É isso. Não esqueça.